Porque tem gente que fala assim, né? Sem as pessoas olhando, fica mais fácil falar. E é assim que Arthur Araújo, um estudante de 15 anos, ele é de Sobral, no Ceará, descreve por que se soltou nas aulas virtuais que substituíram as presenciais durante a pandemia de Covid-19. Estudantes mais introspectivos, principalmente os que têm acesso à internet de qualidade e a um ambiente adequado, né, de estudos, relatam desempenho melhor e uma maior sensação de conforto no ambiente escolar virtual. A terapeuta infantil Ana Carolina Marques diz que, em termos técnicos, elimina-se o estressor da escola e abre-se aí um espaço para a autonomia dos alunos. Outros pontos que favoreceriam um desempenho melhor no estudo e no ensino, né, à distância, são que alguns alunos afirmam se concentrar melhor sem barulho ou conversas. Pais que estão trabalhando de casa podem ter um acompanhamento maior das atividades dos filhos, e o ensino online tem uma linguagem mais próxima da realidade das telas vivenciadas aí pelos jovens. Para essa geração, a tecnologia já entra como uma linguagem e a maioria das escolas está aquém disso, é o que diz a Ana Carolina Marques. Agora, você acredita aí que o estudo online é uma boa ferramenta para vencer a timidez, Edson? Olha, eu acho que sim, o próprio estudo aí já comprovou isso, né? A grande questão que fica é se depois, na volta do presencial, a pessoa vai conseguir manter esse fator aí, que foi um fator incentivador, vamos assim dizer, o fato dela não se sentir vigiada, ou não ter o elemento estressor, como falou aí também na matéria. Na matéria, né? Esse elemento opressor que é a escola, toda aquela pressão que a criança tem de sofrer, e passar vergonha em sala de aula, os alunos sem gozarem, aquela coisa toda. Esse fator foi eliminado, teoricamente, então ele consegue, desta forma, se expressar. Ele tem também um incentivo que talvez tenha os pais em casa ali para ajudá-lo naquele momento de tirar uma dúvida ou outra. Resta saber se no retorno do presencial se vai se manter. Quer dizer, se não volta, né, novamente essa insegurança que provoca a pessoa não se sentir segura mesmo para falar, né, para se expressar, sem sentir que vai ser ou zoado ou recriminada e coisas desse tipo. Então, realmente é interessante, tá? Tem outro fator também que é interessante, que é a questão de não se atrasar. Nós tivemos, por exemplo, agora, recentemente que encerrou ontem, que eu estou falando, né? Nós fizemos uma pesquisa com os nossos alunos lá no GEMB, né? Sobre o curso em si. Todo ano a gente faz, mas esse ano foi especial porque tem essa questão do online também, né? Sim. E eu achei interessante que, eu vou dizer assim, mais ou menos os números que eu lembro aqui, tá? 60% acharam que ficou bom o curso, além dos 60%, né? 80% acharam que melhorou muito o curso. Então, olha que interessante. É uma coisa que você vai imaginar que a pessoa vai achar que melhorou porque ela está distante e tal. Mas quais são os fatores que elas consideram que melhorou? Primeiro, não tem mais aquela questão de se atrasar. Ela está em casa, então ela entra no momento que ela quiser. Não tem o estresse de ter que enfrentar trânsito, aquela coisa toda e tal. Por outro lado, os instrutores eles têm que se preparar melhor, inclusive, para poder fazer o curso à distância, né? Então, são fatores interessantes que faz a gente entender que esse tipo de situação, que é essas aulas online, elas são favoráveis nesse aspecto. Tá? Tanto que 50% das pessoas disseram que preferem continuar no online. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que vai continuar o ano que vem online? Não, nós vamos continuar com o curso online, mas eu achei interessante que 50% preferem online. Legal. No universo aí, nós estamos falando de 900 pessoas, tá, que responderam. Então, é um universo interessante, né, de pesquisa, certo? Agora, voltando à questão do garoto, né, ou das pessoas, tem esse lado que eu acho que a gente só vai descobrir, Vanessa, no retorno, né? Quando retornar,
Eu acho que seria interessante fazer uma nova pesquisa aí, até de repente com as mesmas pessoas, se for o caso, para saber se manteve. Se a pessoa, nesse espaço de tempo, né, ela conseguiu adquirir a segurança necessária para não se sentir mais intimidada, por exemplo, né? Não se sentir mais podada nas suas expressões, sem ter receio, coisa desse tipo. Acho que isso aí vai ser bem interessante para a gente acompanhar, né? Porque essa coisa da pandemia está sendo um aprendizado um atrás do outro, né? Com certeza. E aí, o que você acha, Deise? Excelente. Boas colocações do Edson, né? E mais algumas coisinhas a gente trazendo aí para doutrina, né? A gente sabe que um é diferente do outro. Não tem jeito, nossos espíritos são diferentes porque Deus quis fazer um grande quebra-cabeça. E cada espírito, cada alma faz parte daquele quebra-cabeça. Então, todos nós somos muito importantes nesse quebra-cabeça de Deus, né? E nós trazemos nossos arquivos, como eu sempre brinco, né? Nós temos arquivo vivo, que é o nosso espírito. Nós não conseguimos, muitas vezes, acessar, graças a Deus, né? Já pensou a gente acessando esse arquivo toda hora, descobrir quem que é o Edson, quem foi a Vanessa na minha vida? Grandes amigos, queridos, é impossível, impossível. Mas assim, a gente tem, né, essa a gente chama, a ciência chama predisposição. Aquela pessoa é um pouco mais tímida, né? Por isso que eu perguntei para o André. Ele fala tão bem, ele é tão expressivo, né? E olha que ele teve um clique na infância. Olha que importante, né? Como qualquer outra criança pode ter em qualquer fase da idade. E a adolescência, para ter clique, como dizem os jovens, não presta, né? Porque vem tanta informação externa e interna que ele está percebendo que ele não sabe, o corpo reage de várias formas, porque ele está entre o corpo, o perispírito, o espírito, e essas informações que são externas e internas estão eclodindo junto com um monte de hormônio aí, né? Olha só. Então, nós temos assim, você crê que o online melhorou? Eu acredito, pelo menos para mim também, deu um pouco certo, que eu era sempre assim, depois eu vejo, depois... Lembra, Vanessinha, no primeiro Manhã Boa Nova, que a gente tentava fazer no computador, que era para eu ir... Não conseguia, parecia que tinha... Aí eu fui lá, né? Então eu fui e fiquei. Foi melhor. Eu adorei. Mas assim, era uma resistência minha também. Por mais que eu tivesse ajuda, nunca dava nada certo, porque eu não queria aprender .com. Agora eu tenho que aprender, eu estou dando aula online. Olha como mudou a minha vida e a vida de muita gente. Então, isso mexeu com quem não sabia, mexeu com quem sabia, e falando aí nessa reportagem de jovem, né? O jovem que se comunica um pouquinho melhor, o jovem já é uma coisa assim também, a parte, é o que eu falei. Muitas informações, panelinha de pressão nele, e aquele que vem com essa propensão, isso é, o espírito, a alma dele é mais tímida, vamos dizer assim, não significa que a pessoa tem alguma fobia, ele só é mais calado, não tem é reservado, né? Eu estava procurando a palavra aqui, é uma pessoa mais reservada, mas que na hora de falar
fala normalmente e tal. E encontrou uma ferramenta muito legal na internet e na escola, onde ele pode se expor sem aquele bullying, né, Edson? Ele vai se expor, é aquela coisa de professor-aluno, uma integração, alguma coisa, e pum, acabou. Você dentro da sala de aula, você senta meio deitado, ou você está com o cabelo despenteado, ou você está sem cabelo, ou você... Os jovens, eles brincam com tudo. A gente sabe, né? A gente já foi jovem. Gente, a gente já foi jovem um dia. Não acredito. Notícia acima. No meu caso, faz tempo. No meu também. Ó, meus amigos jovens. Eu já nem me lembro mais. Nem lembro os bullying que você sofria ou fazia, né? Ou os dois. Dos bullying eu lembro. Isso marcou, né? Olha lá, os bullying a gente lembra. E como lembra, eu sofri muito bullying também. Então, hoje é dia de parlatório aqui, né? O André falou um pouquinho da infância, falando um pouquinho da adolescência, e o Edson daqui a pouco vai falar também mais um pouco, né? Mas é isso, a gente tem cada um uma coisinha própria para falar, e a alma realmente sabe quando aquilo está em excesso. E quando aquilo está em excesso, dá aquele mal-estar, aquele coração bate que vai pela boca, a mão sua e não consegue falar realmente. Então, aí é uma questão de procurar ajuda, realmente, psicólogo, né? Se tiver um pouquinho mais adiantado isso, um psiquiatra, também a psicoterapia faz muito bem. Então, precisa ver se é timidez ou se é uma reserva daquele espírito. É isso? Sim, sim, exatamente.